Olá, tudo bom? Como é que você tá? Como você sabe, o nosso canal foi criado pra gente falar sobre a mulher que habita dentro de cada mãe. E o tema de hoje, pra você que quer ser mãe algum dia ou que já é mãe, eu diria que é extremamente estratégico, porque a gente vai falar sobre como quebrar o ciclo da crítica materna. E aí eu já começo dizendo uma coisa que você, mãe, não vai gostar muito de ouvir. O problema não tá no outro, ele tá na gente. Se você não é capaz de ser gentil com outra mulher, ninguém vai ser capaz de ser gentil com você e com sua maternidade. Você sabia que a mulher que é mãe, ela é muito mais vítima de outras mulheres que são mães do que de uma mulher que não é mãe ou de outros homens? E você sabe por quê? Eu acho que por dois motivos principalmente. Um, que eu diria que é o que causa mais impacto, é uma cultura muito forte que vem sendo passada de geração em geração, onde a mulher ocupa um espaço muito especial no imaginário social, que é o da perfeição. A mãe é perfeita. Então isso foi ensinado para sua mãe, foi cobrado da sua mãe, que foi cobrado da mãe dela, que foi cobrado da mãe dela, e lógico, é assim que todas as pessoas vão cobrar de você. E dois, é uma falta de empatia mesmo muito grande que a gente tem de achar que o que não nos ofende não vai ofender a outra pessoa. Então a gente se sente no direito de falar, né? E é uma falta de sensibilidade mesmo, mas isso é um sentido que a gente tem que ir apurando e aguçando. Por isso que é importante essa conversa que a gente tá tendo. Eu mesma já me peguei várias vezes cometendo alguns desses erros, e porque realmente é isso, é uma coisa que tá muito impregnada dentro da gente. Então é uma cultura muito profunda. É uma mudança que vai acontecendo a partir desse diálogo que a gente tá tendo. E é que legal que a gente tem esse espaço aqui pra poder falar disso. E que, como eu falei lá no começo, se não acontecer dentro da gente primeiro, a gente não tem como cobrar que as outras pessoas pensem dessa forma. Porque se a gente que é mãe não consegue ser empática com uma outra mãe, a gente que vivencia os problemas da maternidade, e lógico, cada um vai vivenciar da sua forma, dentro da sua história, da sua realidade, da sua personalidade, enfim. Se a gente não consegue ter essa empatia com essa outra mulher, com essa outra mãe, é impossível que a gente consiga se posicionar e passar uma mensagem clara para as outras pessoas que não são mães, ou para os homens, né, que vivem um olhar diferente, né, que já vivem os próprios dilemas culturais dentro da realidade deles. Então imagina como a gente vai juntar todos esses elos se a gente não está consolidado com a nossa mensagem, se a gente não entende muito bem como a gente deve se posicionar. Então é muito comum, principalmente das pessoas que estão mais próximas da gente, algumas brincadeiras, alguns comentários, que as pessoas não têm realmente a noção de como isso está impactando. Principalmente na gestação, que é um momento que a gente está extremamente sensível, hormonalmente instável. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que realmente ter essa sensibilidade, essa empatia quando a gente vai falar com uma mulher que tá grávida. Sem falar dos palpites, né? Eu escutei todo tipo de palpite, coisas super valiosas, mas assim, em geral, eram palpites que não foram solicitados e das pessoas mais inusitadas, assim, homens que nunca tiveram filhos, eram as coisas mais bizarras que eu poderia ouvir, e a gente ainda tem que escutar com aquela cara de paisagem, né? Então, se uma mulher não te perguntou, não te pediu opinião, não dê. E esses palpites, eles não cessam, muito pelo contrário. Quanto mais o seu filho cresce, mais eles aumentam. E eles vêm junto com rótulos, com premonições de como que o seu filho vai ser. Então, ele é hiperativo, ele é mimado, ele é muito chorão, ele é muito quieto, muito tímido, tem que ver isso não tá normal, você vai ter problema lá na frente, tem que tomar as rédeas, você tem que se impor. É uma chuva de comentários não solicitados, novamente. Quer ver alguns exemplos de coisas que você definitivamente não deveria falar para uma mãe? E principalmente coisas que a gente escuta as mães falando para as filhas. Por exemplo, olha, não pode comer por dois, viu? Tem que se cuidar. Você sabia que o número de traições aumenta absurdamente na gestação e no pós-parto? É porque a mulher não se cuida, sabia? Aí o marido não sabe como é que é, né? Poxa, uma menina, que pena, né? Eu acho que o pai ia gostar tanto de ter um menino. Vendo que vocês não conseguiram. Que barrigão, que barriguinha. Nossa, que peitão. Nossa, seu peito nem cresceu tanto, né? Era pra ter crescido, né? Você já escolheu se você quer parto normal ou cesárea? Normal? Nossa, mas não vai ser daqueles assim em casa não, né? Porque realmente não pode ser um parto normal a qualquer custo. Aliás, parto normal pra mim é coisa meio de bicho, assim. A ciência evoluiu tanto, a medicina tá aí pra isso. Gente, eu podia fazer uns 10 vídeos falando sobre esse assunto que eu não ia conseguir esgotar, porque é muito palpite, é muita coisa hilária, é muita coisa que causa sofrimento de fato.
Então são coisas que podem trazer um transtorno emocional muito grande para a mulher e que se você simplesmente não tocasse no assunto, você já estaria contribuindo bastante. Então, eu vou te ensinar agora algumas coisinhas que você pode falar que vão contribuir muito mais, que vão ser muito mais positivas, mais empáticas, mais amorosas, que vão abrir muito mais o canal de comunicação seu com a sua filha, com a sua esposa, com a sua amiga que tá grávida e que com certeza vai deixá-la muito mais feliz e mais próxima de você. Que tal perguntar como que ela tá se sentindo com a notícia da gestação? Aí você já vai tirar várias dúvidas, aquelas dúvidas todas que você já tinha, se foi desejada, se não foi, se foi planejada, se não foi, se ela tá feliz, se ela não tá, enfim. Deixa ela falar, com a visão dela, a versão dela que é a versão real, e não nada daquilo que você tá supondo. Que tal você dizer pra ela que ela tá linda, que ela vai ser uma mãe maravilhosa, que essa missão, ela foi escolhida por alguém muito maior que acreditou nela, e que você também acredita que ela vai ser uma mãe excelente, e principalmente para aquelas pessoas que estão mais próximas, né, para os pais, os parceiros, as avós, os avós, dizer para ela que você tá com ela, para todos os momentos, para os momentos fáceis, para os momentos difíceis, que ela pode contar com você e de fato estar lá para quando ela precisar. E isso vai ser assunto para um outro vídeo. A gente vai falar muito mais sobre como você pode ser participativo, uma rede de apoio de fato, porque isso aí é um assunto longo e que eu quero detalhar um pouco mais com vocês. Mas já fica com essa ideia na cabeça, que você tem que se colocar disponível. E esse disponível vai ser o que ela precisar, não o que você acha que ela precisa. E no pós-parto, a gente escuta também as coisas mais absurdas. E eu vou te falar que vocês estão correndo um sério risco de morte. Falar uma dessas coisas para uma mulher no pós-parto, porque a gente fica muito animal, muito bicho. É uma bomba de hormônio e a gente realmente fica insana. Então, eu escutei coisas absurdas do tipo, nossa, tem outra aí na sua barriga? E o bebê tá no meu colo. Ou, corre agora e pega uma cinta, tem que se cuidar. Olha, escuta o que eu tô te falando, depois você vai lembrar de mim, viu? Então, de novo, aquela questão da pressão estética, né? E quando chega em casa, você não vai se arrumar pra receber visita? Que visita? Não tinha nem que ter visita, porque se tem uma visita que você tem que se arrumar, ela não devia estar te visitando. Porque é um momento seu, um momento único seu com seu bebê. Ou aquelas coisas, nossa, tá chorando de fome. Eu conheço o choro de fome, essa é clássica das avós. Eu conheço esse choro, eu sei o que é fome. E olha, taca uma madeira nesse menino aí, porque um menino desse tamanho não vai sustentar só com respeitinho aí, não. Ou é cólica, tudo é cólica. E pior, a cólica é porque é alguma coisa que você, mãe, tá comendo. Então, é o tempo inteiro pressão e culpa materna. Sabe o que uma mãe precisa nesse momento? Ela precisa de um abraço, porque provavelmente ela vai desabar num choro. Um choro que ela não sabe nem por quê, mas que vai ser maravilhoso ela ter esse colo, esse abraço, principalmente da mãe. E esse também é um tema que eu vou trazer depois, que é a voternidade, né? Qual é o papel dos avós nesse momento? Então, a mãe da mãe nunca pode esquecer que ela ainda é mãe da mãe, que essa mãe tá fragilizada, essa nova mãe, né? A filha, no caso, que agora se tornou mãe, tá fragilizada, tá sensível, tá com medo, tá se sentindo perdida, né? Quando chega em casa ali não sabe o que fazer com aquela criança, principalmente, né, as mães de primeira viagem, mas as mães também de segundo, terceiro filho também passam pelos seus dilemas. Então, um abraço nesse momento é tudo. Ficar com o filho para ela poder tomar um banho, para ela poder descansar, para ela poder mexer no celular, que é aquela caixinha do nada que a gente precisa ter como mãe, ler um livro, né? Qual é a mãe que nunca se trancou no banheiro aí para ter um tempo de paz, né? Às vezes não foi fazer nada, só ligou o chuveiro e ficou ali parada, porque precisa descansar um pouco de tudo isso, né? Porque como eu falei lá no momento, a gente não é perfeita, a gente não tem condição emocional de absorver tudo isso e tá ali linda, sorrindo, maravilhosa, bem cuidada, esteticamente falando, emocionalmente falando. A gente tá vivendo um momento de uma transformação muito rápida, que 9 meses de gestação não preparou a gente. Então, é importante você poder ficar com esse bebê, e lógico, eu acho que assim, crucial, respeitando as regras que a família colocou, né? Então, se não quer que dê alguma coisa para aquela criança comer, né? Então não dê água, não dê chazinho, não dê mamadeira se a mãe não quer. Não trazer depois o bebê com várias críticas. Nossa, essa roupinha dele tá assim. Nossa, será que ele não tá com frio? Nossa, você nem colocou uma meia. Ou então, nossa, tá matando esse menino de calor. Enfim, respeitar as regras que essa nova mãe tá colocando, que mesmo que para você elas pareçam ser bobeira,
Para aquela mãe, naquele momento, faz sentido. Talvez lá na frente, num segundo filho, ou daqui a um tempo, ela vai olhar para aquelas regras que ela mesma criou e vai falar, nossa, que besteira. Mas naquele momento foi a construção dela, da maternidade dela. Foi a forma como ela se colocou para aquela criança. Foi o que ela planejou, o que ela sonhou e que ela está experimentando ali. Ter os próprios erros e os próprios acertos. Então é muito importante para as pessoas que estão vindo visitar uma mãe, respeitar essas regras, né? As regras da visita, as regras da criação, não trazer uma série de outros medos, né? Do que a filha da vizinha passou, do que não sei quem aconteceu com o filho de não sei quem, né? O que você leu em tal lugar, o que você viu em tal lugar, como foi a sua maternidade, a não ser que essa mulher pergunte, né? Eu era uma mulher que perguntava muito. Eu gosto muito de aprender com a história dos outros. Então, às vezes essa mulher pode perguntar. Como é que foi na sua maternidade? Como é que foi o seu parto? Como é que foi seu filho? Você passou por isso? E aí sim você se coloca e coloca sua visão do seu jeito, porque foi a sua história. Mas caso essa mulher não pergunte, não faça comparações, né? Não se coloque nesse lugar, não tente curar na maternidade da sua filha, da sua nora, da sua amiga, da sua irmã, a sua própria maternidade. Ninguém tá julgando os seus erros e ninguém tá julgando os erros dela. Cada uma viveu a sua história baseada nas condições que tinha. Cada uma deu o seu melhor. E aí, a gente ainda tem também as mães que tiveram uma perda gestacional ou que tiveram uma perda no parto ou num pós-parto imediato, né? Nem vou falar das outras perdas quando o filho já tá maior. Vamos falar apenas desse recorte aqui de uma perda na maternidade. Principalmente se a perda acontece muito no início da gestação, as mães escutam muito assim, mas foi só no começo, você nem tinha mudado tanto a sua vida assim ainda, ou foi bom porque você não estava preparada, né? Você nem estava planejando esse filho, você nem queria tanto, ou você não estava num momento bom no casamento, ou você não estava num momento bom financeiramente falando. Ou então, você é jovem, vocês podem ter outros filhos, ou você já tem filhos, então, que bom que você já tem, pelo menos você já tem outros filhos, né? Então, assim, são frases que não são de conforto. Elas são frases extremamente desnecessárias, que diminuem, que minimizam o sentimento da mãe naquele momento, que trazem culpa também, porque a mãe da perda, ela tá se sentindo extremamente culpada e não é absolutamente de forma nenhuma culpa dela, independente do que possa ter acontecido. Lógico, né? A gente não tá falando dos casos onde a mãe tenta provocar a perda. A gente tá falando de uma perda que pode acontecer por N fatores. Ela nunca é culpa materna. Enfim, todo filho, a partir do momento que ele tá ali dentro, ele existiu. Seja uma semana, 2 semanas. E o fato dele existir, ele já mexeu com aquela mulher, com aquela família. Aquela mulher já é mãe. Independente desse bebê ter nascido ou não, ela já é mãe. Inclusive tem um movimento muito forte das mães de anjo, que são as mães que debatem muito esse tema, que se uniram para criar uma comunidade mesmo de mulheres para se fortalecerem mediante tudo isso que acontece, porque as pessoas às vezes não entendem. Mesmo as mulheres que já são mães, as amigas que são próximas, as pessoas às vezes não conseguem entender que aquilo ali é uma maternidade, que aquela mulher é mãe, independente daquele bebê ter nascido ou não. Então, essa mulher, ela vai precisar de cuidados como qualquer outra mulher que esteve grávida e que, porventura, teve seu filho vivo. Essa mulher vai precisar de cuidados. Muitas vezes, uma mulher que passou por uma perda no parto ou no pós-parto, ela vai ter que ter os mesmos cuidados, ela vai passar às vezes por uma cirurgia, né? Então ela vai ter a mesma recuperação de um pós-parto de uma mãe que teve um filho vivo. E ela vai precisar dos mesmos cuidados, adicionado de outros cuidados. Eu acho que o cuidado com a mãe que teve uma perda é um cuidado mais silencioso, né? Às vezes a mulher quer falar muito sobre aquele assunto, e eu acho que eu escutei uma vez da minha tia, numa situação que a gente teve uma perda de uma filha de uma pessoa próxima na família, que pra mim, assim, foi uma fala sensacional que eu nunca tinha pensado por esse lado. Ela escreveu assim: mesmo quando todo mundo se cansar de ouvir você falando sobre a perda da sua filha, eu vou estar aqui pra te ouvir 1000 vezes, quantas vezes você precisar. Eu acho que foi uma fala tão sensível, tão incrível, porque realmente o tempo vai passando e essa perda vai deixando de pesar na vida das pessoas, no sentido de causar preocupação. E é normal, as pessoas vão seguindo suas vidas, suas histórias, seus próprios dilemas, né?
Mas às vezes a mãe precisa falar. Então, se você é próximo de uma mãe que teve uma perda, você tem que estar muito atento a isso. Às vezes ela quer falar mesmo, ela quer ver foto, ela quer falar de como foi a gestação, ela quer sofrer aquele luto ali, ela vai ter os estágios dela, né? A gente tem que observar muito isso. O luto pode ser meses, ele pode ser 1 ano, ele pode ser 2 anos. Então a gente precisa acolher essa mulher e essa fala. E às vezes é o contrário. Às vezes aquela mulher só quer chorar baixinho, às vezes ela não quer sofrer aquele luto, ela quer retomar e seguir em frente. E às vezes o cuidado que você vai ter é o mesmo cuidado que às vezes você ia ter para uma mãe que teve um bebê. É chegar ali e ajudar a cuidar da casa dela, às vezes cuidar dos outros filhos que ela já tem, ajudar a fazer um almoço, é chegar pra ela e bater um papo, uma conversa que às vezes não tem nada a ver com maternidade, com filho, né? Então, é muito isso, é estar sensível, ter uma escuta ativa do que aquela mulher está precisando. Então, gente, a mensagem que eu quis trazer para vocês hoje é essa, é que pra gente começar a quebrar essa questão do ciclo da crítica materna, a gente precisa estar atento ao que a gente fala, principalmente as mulheres. As mulheres que são mães, mais ainda, têm que ter cuidado redobrado de como elas vão se colocar, como elas vão falar da outra mulher. Ah, porque você não conseguiu ter um parto normal. Ah, porque você não conseguiu ter uma menina. Ah, porque você não conseguiu amamentar. Então, não conseguir é uma palavra que tem que ser abolida, uma frase, né, na verdade, que tem que ser abolida do seu vocabulário. A gente tem que estar extremamente atenta a colocar palavras que vão edificar, que vão construir, que vão fortalecer aquela mulher, porque a gente fazendo isso com ela, a gente quebra essa mulher nesse ciclo também. Ela vai se colocar também da mesma forma com você, porque ela não vai conseguir ofender uma pessoa que está o tempo inteiro colocando ela pra cima. Às vezes ela pode na primeira vez falar isso e você também, que já tá num estágio de maturidade maior nesse assunto, vai absorver aquilo, vai relevar. Se for uma pessoa que você sabe que tem abertura, mais pra frente você pode falar pra ela um pouco que você não gostou, que não foi legal essa forma, que ela poderia falar de uma forma diferente. Eu, por exemplo, faço muito esse exercício com a minha mãe. Ela veio de uma cultura onde a mulher tinha que ser isso mesmo, essa mulher perfeita, essa mulher que toma frente, que resolve tudo, que é boa mãe, que os filhos são perfeitos. Então eu tenho muito essa conversa com ela, de que ela não precisa trazer isso pra mim, que isso foi uma bagagem que infelizmente foi imposta a ela e que eu tô perdoando e libertando ela de tudo isso, e que na minha maternidade não tem espaço para isso, que a gente vai ter um espaço para um elo muito mais forte entre nós mulheres, a gente vai ter espaço para uma proximidade muito mais forte do que a natureza trouxe pra gente enquanto mulher, do que a maternidade já traz pra gente, como eu falei no outro vídeo. A maternidade, ela une as mulheres do mundo todo, né? Existem vários estudos que mostram que as mulheres passam pelas mesmas dificuldades no mundo inteiro e os mesmos prazeres também. Então, é um momento que a gente tem que se aproximar, se unir, que a gente tem que ser muito complacente uma com a outra, muito benevolente com a outra, muito altruísta e não o contrário. Então, se você quer que essa mensagem seja passada para outras mulheres que você conhece, e que também você possa passar isso também para os homens, porque já começa a abrir um diálogo ali que a gente vai ter que ter com eles também, e com as suas amigas que ainda não são mães também, mas principalmente se você conhece mulheres que são mães, amigas, a sua mãe, a sua sogra, passe esse vídeo para que a gente possa começar a abrir esses caminhos, né? A alimentar essa nova ideia, essa nova visão de mundo e de maternidade, porque só assim a sua maternidade vai ser mais fácil, vai ser mais leve, a minha também e de todas as pessoas que nos cercam. Só assim a gente vai conseguir transformar esse cenário que nos oprime e nos pressiona tanto. Então, se você gostou desse vídeo, além de fazer o que eu te falei, que é passar ele para outras pessoas, curte ele aqui e se inscreve no nosso canal. Até mais!